E aí, vamos estudar a lição? Uma nova semana diante de nós e bendito seja o nome do Senhor por isso. Nesta semana nós vamos estudar sobre o testemunho dos samaritanos. E eu quero que você registre no seu coração esse texto aqui, que é o testemunho da mulher junto ao poço de Jacó, Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 42. Olha isso aqui, o que disseram os samaritanos depois de ouvirem o testemunho da mulher após o seu encontro com Cristo. O texto anuncia o seguinte: e diziam à mulher, os samaritanos, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador no mundo, do mundo, melhor dizendo. Veja que repercussão tão maravilhosa foi o testemunho desta mulher junto à cidade de Samaria. Deus a usou poderosamente, como deseja usar você também para testemunhar acerca do Cristo vivo que virá muito em breve nos buscar. Note, os samaritanos, e tem uma história por trás de tudo isso daí. Anota só isso daí. No ano 722 antes de Cristo, os assírios vieram e levaram em cativeiro o povo de Israel, que era o reino do norte. Você sabe que Israel estava dividido em dois reinos. Reino do norte, Israel, capital, Samaria. Reino do sul, Judá, capital, Jerusalém. Colocou isso aí nas suas anotações? Vou repetir. Reino do norte, Israel, capital, Samaria. Reino do sul, Judá, capital, Jerusalém. 722 a.C., os assírios vieram, atacaram o reino do norte e arrasaram o reino do norte. Alguns poucos judeus permaneceram ali. Todavia, os que ali permaneceram perceberam a invasão de outras cidades, a invasão de outros povos, e o resultado foi uma mistura muito grande. O pessoal do sul começou a olhar com desdém o pessoal do norte, e o raciocínio nos dias de hoje seria mais ou menos o seguinte: aí, vou te falar uma coisa, hein? Vocês são povo de Deus e agora foram invadidos, escravizados, arruinados, arrasados. Vocês não são povo de Deus, não. Se vocês fossem povo de Deus, nada disso teria acontecido. Então, resultado, o pessoal aqui de Jerusalém começou a olhar com desdém o pessoal de Samaria. Uma rixa a partir de 722 antes de Cristo começou a ser criada, e uma indisposição que perdurou até os dias de Cristo. Tanto é que judeus não falavam com samaritanos. Percebam que eram parentes que não conversavam. Já viu aí esse tipo de coisa? Parentes que não conversam, irmãos que não se falam? Pois é, exatamente isso. Porque eles caracterizavam o pessoal de Samaria, capital do Reino do Norte, como sendo um pessoal abandonado por Deus, portanto não eram mais filhos de Deus, e criou uma celeuma, uma problemática, não se cumprimentavam, e foi um Deus nos acuda. A coisa ficou tão estranha que um templo foi criado lá em Gerizim para eles não terem que vir para Jerusalém, para aquelas festas que aconteciam no templo em Jerusalém. E resultado, toda esta dificuldade e preconceito estava se manifestando também nos dias de Cristo. Por isso que vai ser muito relevante você compreender essa história, que é o contexto do que acontece em diversos episódios envolvendo Cristo e os discípulos. Jesus está ali para salvar do pecado, para guiar no serviço, inclusive os samaritanos. Às vezes o nosso preconceito faz nos olhar com desdém para algumas pessoas, mas esse desdém não faz parte do plano de Deus e nem da personalidade de Deus. Muito pelo contrário, aquele que vai até ele, de nenhum modo ele lança fora. Ele ama todos e ele morreu por todos. Não foi só pelos judeus do Reino do Sul, foi também pelo pessoal do Reino do Norte. Não foi só pelos brasileiros, como também de todas as nações. Todas as pessoas têm, então, o privilégio de serem alcançados pela mensagem do Evangelho. É por isso que o texto mais conhecido das Escrituras Sagradas diz assim: porque Deus amou o mundo, e não é o mundo judeu, é o mundo de verdade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
E é lindo ver os desprezados samaritanos agora confessando Jesus como Salvador. O amor de Deus vai além dos nossos preconceitos. Isso é fantástico. Ore comigo, Pai querido. Obrigado pelo teu amor que alcança todos, em nome de Jesus.